Meu queridão, de volta aqui, a gente vê que avançamos no nosso painel. Você já está vendo um gráfico ali. É claro, nessa terceira videoaula aqui a gente já vai dar uma olhada em como funcionam esses gráficos aqui para a gente ter essa informação acerca dos cursos cadastrados, passar aqui online, presencial e híbrido, né? Ele vai ficar dividido em três e a gente vai conseguir ver essas porções de acordo com esses números aqui, ó, 4, 4 e 2 que a gente fez na última videoaula. Se você não assistiu, assiste, é um conceito bem bacana. A gente tornou genérico esses números aqui, né? A captação desses números, passando somente o banco de dados. E a gente agora vai entrar nesse conceito de gráfico, beleza? Primeira coisa que a gente tem que identificar, tá, é o gráfico que a gente quer aqui. A gente quer um gráfico desse tipo aqui, do tipo Donut, né? Sem aqui essas legendas, né? A gente vai pegar por enquanto assim sem legenda. E o que a gente vai entender sobre a construção desses gráficos? A construção desse gráfico, ela é uma chave, né? Uma variável, né? Do tipo objeto, que inicia com uma chave. E aí você tem nessa variável todas as opções desse gráfico, ó. E o mais importante para a gente são as séries. As séries são os valores, ó, 434, 55, 13 e 33. Ó. 55, 33, 44 e 13, né, que são os valores atribuídos ao gráfico. E a gente pode passar para eles também as labels, né, para que a gente tenha esse controle. Em vez de ficar série 1, série 2, série 3, a gente dá um nome que a gente quer. Tá? A gente vai usar uma espécie de gráfico que ele chama, nesse caso, Sparkline, que são gráficos pequenos desse tipo aqui. A gente vai usar esse aqui especificamente, tá? E aí ele tem umas opções próprias aqui, enfim. E o código final dele eu fiz aqui no Visual Studio, tá? Eu botei o container do gráfico aqui para ficar centralizado. Entenda bem, a gente faz essas opções aqui, tá? Você vê que eu botei label 1, label 2, label 3, label 4. E aí o label 1, valor 43, 32, 12, 9. Um array, outro array, certo? Dentro da chave série, dentro da chave label. E ele é marcado como Sparkline Enable True, né? Porque ele é pequenininho ali daquele jeito, ali do tipo Donut. E uma outra coisa muito importante, mas a gente já fala disso. Vamos voltar aqui para o Wix Studio. Isso aqui é um HTML, tá? Que eu vim aqui, cliquei em mais. Incorporar, né, e social, incorporar código. Botei esse HTML ali dentro da caixa, tá? Cliquei aqui em inserir código e inseri o código que estava lá no meu Visual Studio. Perfeito. Ó. Centralizei o gráfico de maneira que quando eu passo o mouse, né, os tooltips que se abrem, né, esses balãozinhos, eles não ficam de fora da área, tá vendo? Ó? Então tem um espaço funcional para o gráfico. E perfeito, ó, label 1, label 4, certo? Só que para a gente não adianta aquelas labels, a gente quer esses valores do banco de dados, né? Presencial, híbrido e online. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, vamos começar então. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma maneira da gente acessar esses dados, tá? De uma maneira facilitada. A gente vai ver aqui na parte de codificação, né? Eu sempre quis trazer um conceito aqui, né, para a gente trabalhar dentro do Wix, que é o conceito de classes. Eu tô com esse canal desde 2018 e a gente nunca falou sobre classes aqui, então quer dizer, são 5 anos. Então após 5 anos a gente vai dar uma olhada nesse conceito de classe, não se apavora, tá? Eu vou ser bem simplista para a gente começar a funcionar, tá? Na última videoaula a gente criou um arquivo lá dentro do IDE, dentro de public, a gente criou um arquivo. E o que esse arquivo faz? Ele formata para a gente aquela string que é recebida como um array, tá? Então tá aqui, ó, let string data, get quantidade de tipos de curso, né? Get quantidade de tipos de curso. Isso aqui é um string, ele simplesmente get tipo de curso, né? Na verdade a função é a get tipo de curso, ok?
Ok, então essa função aqui é o que a gente criou na última videoaula. Beleza. Agora, se a gente quiser trabalhar o conceito de classe, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar aqui dentro de public, isso não pode ser feito no back-end, no Wix. A gente vai criar aqui um export, né? Export class, ok? Palavra-chave class. E a gente vai dar um nome a essa classe e a gente vai chamá-la por uma nomenclatura comum, né? Que se usa em programação, que é o primeiro nome maiúsculo. Então a gente vai chamar curso, tá bom? Então export class curso. Em JavaScript a gente vai ter uma palavra-chave que é construtor, tá? E no construtor a gente define ela é a função que é chamada assim que o novo objeto dessa classe, que uma nova instância dessa classe é feita, ok? Então a gente tem um construtor aqui, só que no nosso caso, a princípio, a gente não vai usar esse construtor para nada, beleza? Então, ao invés de deixar essa função aqui, ó, como get tipo de cursos assim, desse jeito, o que a gente vai fazer? A gente vai estar transformando ela num método de classe, tá bom? Então vamos lá, eu vou tirar aqui a palavra export, get tipo de curso, eu vou pegar toda essa estrutura aqui, ó, dar um Ctrl X e vou botar dentro do corpo da classe, tá? Eu não uso mais a palavra reservada function, tá? Por enquanto eu não tenho um construtor, eu não preciso de um construtor por enquanto. Eu não uso a palavra reservada e sendo um método de classe, ele vai ser chamado com ponto, né, get tipo de curso. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos estar vendo como é que isso funciona na prática pra gente. Lá dentro da home, a gente tem aqui o get tipo de curso. Tá vendo que já deu erro aqui? O que a gente vai fazer agora é importar a classe curso, tá? Que a gente tem lá em dashboard, a gente importou a classe. Então aqui na home o que a gente vai fazer é dizer que let, né, curso, assim minúsculo, é igual a new curso, só que maiúsculo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha variável curso é uma instância da minha classe curso. Perfeito? Olha que bacana, que depois de 5 anos o canal BadDraw incorporando aqui esse conceito de orientação a objeto dentro do JavaScript aí. Que bacana, né? Então o que a gente tem? A gente tem de curso, olha, ao invés de passar aqui a tipo de curso no get tipo de curso, esse await vai se manter e a gente vai chamar a minha instância, que é curso, ponto, get tipo de curso. Você vê que ele já, ali ó, get tipo de curso. Então o resultado há de ser o mesmo. Então a gente instanciou ali, tá? E a gente vai ver funcionar agora, tá bom? Se tudo deu certo, a nossa classe já é instanciada, ó, e a gente está usando um novo paradigma, que é o paradigma de orientação ao objeto. E a gente vai começar a trabalhar a partir daqui. Então eu tenho a get tipos de curso aqui, ó, certo? Que é o método que retorna uma string com os tipos de curso e suas quantidades, tá? Então, beleza, fizemos um método, agora a gente vai criar um outro método que é para passar dados ali para aquele nosso gráfico, tá bom? Então vamos entender o seguinte, ó, voltando aqui naquele conceito fundamental que eu disse, ó. Eu preciso controlar esses dados e esses aqui, ó. Eu quero que esses dados sejam meu, como é que diz? Presencial, online e híbrido. E esse aqui sejam os valores, né, do presencial, online e híbrido. Eu tenho uma função aqui que chama-se onMessage, tá? Que é quando eu envio uma mensagem para aquele HTML. Ele recebe essa mensagem aqui, tá? E eu chamo um chart.updateOptions. Aí eu passo aqui o que eu quero modificar aqui. Nesse caso, eu quero modificar o séries e eu vou estar querendo modificar o labels, tá? Que no caso são 2 arrays, tá? Então eu vou estar mandando 2 arrays para cá dentro de event.data e o índice 0 vai ser os valores e o índice 1, aqui conforme eu coloquei, vão ser
os labels, né? Os rótulos ali pra gente. Então vamos aqui editar código, deixa eu colar aqui esse código novo, tá? Acho que eu preciso clicar em atualizar ali, se eu não fizer isso nada acontece. Então fiz a atualização, ainda funcionando, perfeito. E como que a gente vai fazer isso? Tá? Tem uma coisa que a gente já tem lá, foi a busca desse resultado, que é a get quantidade de cursos. O que que esse método aqui fez? Ele pegou o get quantidade de cursos, né? Tá vendo? Ele pegou a get quantidade de cursos, que foi uma leitura, tá? E ele simplesmente, como é que se diz? Ele já estabeleceu ali uma formatação de string para que a gente pudesse ter lá na frente, ok. Mas a leitura que a gente vai fazer aqui em get quantidade de tipo de curso é a mesma, ó, que é por modalidade e contagem, item, modalidade, item, contagem, ok? Então, a gente seria legal se a gente não fizesse essa leitura de novo, certo? Então, vamos partir desse princípio. Vamos fazer algumas alterações aqui dentro da nossa classe. Vamos declarar o nosso construtor, tá? Mas, costume, a gente só declara aqui o this.tipo quantidade, ele passa a ser aqui um atributo da classe. E aqui, ó, né, o que estava acontecendo é que isso aqui, o construtor, ele não estava sendo finalizado antes da chamada desse método aqui. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou tirar aqui, vou deixar this.tipo quantidade direto, tinha criado uma outra variável para fazer esse map. Bom, lá na frente, na home, o que eu fiz foi, declarei aqui, né, o meu curso como new curso, né, que é a instância de classe, e aí eu dei um set timeout de 1 segundo para chamar, né, depois desse instanciamento de classe, aqui qualquer tipo de método que eu vá precisar ali dentro. Eu dei um intervalozinho de 1 segundo e aí passou a funcionar. Então beleza, então a gente já tem aqui na nossa classe o nosso tipo quantidade, que é um array. Então a gente vai usar ele também num outro momento. A gente vai criar um outro método da classe aqui, tá? Que a gente vai chamar de get dados tipo quantidade para gráfico, ok? O que que a gente precisa nesse caso? A gente precisa de dois arrays. A gente precisa de um array de valores e a gente precisa de um array de labels, tá? Então a gente tem nessa estrutura item.modalidade como nossas labels e item.count como nossos valores. Então a gente vai ter dois arrays. Let series, né, que é um array vazio, e a gente vai ter o let, subir aqui um pouco, labels, que também vai ser um outro array vazio. Aí a gente vai fazer o que? Vamos percorrer o nosso this. Né, que já foi ali lido uma vez, this.tipo quantidade, aqui ó, this.tipo quantidade, ponto map, também, vamos percorrer esse array e montar aquela estrutura pra gente, tá bom? Então vai ter aqui item, e a nossa estrutura é a seguinte, que a cada leitura ele vai fazer o seguinte, series.push item.count, né? E labels.push item.modalidade, né? Modalidade. Com isso, a gente já tem aqui para fazer um return. A gente vai retornar um array com series e labels, tá? É um array de arrays. Esse array vai conter dois arrays dentro dele. Lá na frente, na home, o que que a gente vai fazer? Dentro desse set timeout ainda, a gente vai declarar uma variável chamada dados para gráfico tipo quantidade cabeçalho, tá? É igual a curso, né, que é a nossa classe, ponto get, aí já aparecem os métodos aqui que a gente tem, olha que bacana, get tipo de quantidade para gráfico, beleza, ó. Então já pegamos aqui, vamos colocar um await aqui para a gente garantir que esse dado
ele chegou. E por fim, a gente só vai dar aqui um console.log, tá? Em dados para gráfico, tá? E aquilo ali que a gente escreveu. Vamos editar aqui, vamos visualizar e ver como é que esse gráfico está chegando, tá? Teoricamente, 2 gráficos devem chegar. Vamos lá, quer dizer, um array com dois arrays dentro. Tá aqui, ó, valor 442, 442, online, né, presencial e híbrido. Então, isso aqui serão os nossos valores aqui, ó, 442, e aqui serão, ó, online, presencial e híbrido. Então, o que a gente vai fazer aqui a princípio? Vamos deixar label aqui vazio, vamos deixar series também vazio, tá? Fazendo isso, vamos lembrar aqui que o nosso sistema está pronto para receber em event.data, né, um array com 2, ó, índice 0 e índice 1. Então, a gente vai passar o índice 0, que é o array de séries, e o índice 1, que é o array de labels, tá? Dentro do onMessage. Eu estou dizendo o seguinte, quando esse script receber uma mensagem, ele vai fazer o update ali daqueles valores. Ele vai passar para labels e para séries aqui, o que a gente está estabelecendo. Ok, vamos dar um nome a esse frame HTML, vamos chamar ele de HTML Spark Line cabeçalho tipo quantidade cursos, ok? Beleza. Vamos voltar lá para a nossa IDE. A gente deu aqui só um console.log, mas o que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui, a gente não vai fazer a passagem do dado direto, tá, para o HTML. Então, vou tirar aqui o console.log. O que a gente vai fazer é que esse método aqui, né, que é o dado, na verdade, esse método aqui, chegue na variável e a gente vai passar o dado para a variável. A gente aqui, HTML, se eu botar aqui, ó, você vai ver HTML, ele não vai me dar o nome daquele ícone, daquele HTML que eu botei. Mas se a gente voltar para cá, ó, daqui fica mais fácil para a gente. O HTML, tá vendo? O nome dele já está aqui, aí fica melhor. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai dar um post mensagem, né? Lembra que lá é on mensagem, aqui é post mensagem. O que a gente vai mandar? Dados para gráfico, tá bom? Com isso aqui feito, ao iniciar esse gráfico, eu acho que eu ainda não passei os dados novos aqui, tá? Mas vamos lá. Ele deu um erro aqui, deu um erro lendo map, né, no dashboard. Global CSS, erro lendo map. Foi alguma coisa relacionada a alguma coisa de código que a gente deixou lá em aberto. Mas vamos lá, código de back-end, a gente está aqui para isso. Erro lendo map. Vamos lá. HTML Spark, dashboard. O erro estava aqui, ó. This.tipo quantidade. Get dados para gráfico, async. Vamos colocar um async aqui também. This.tipo quantidade, return, né? Await aqui. Series e labels, ok. Nenhum erro aparente no código. Lá em cima, aquele de sempre. Aparentemente nada de errado no nosso código não, mas vamos ver se ele dá erro de novo aqui. Chegou certinho, ó. Pelo visto aqui já foi, ó, presencial, online 4, ó, híbrido 2. Então o nosso primeiro gráfico aqui, ó, já começou a funcionar, ó, que bacana. Ó. Híbrido, online, presencial. Tô vendo até que o espaço aqui, ó, nos faltou, tá vendo? Acabou deixando aqui no clique uma coisa bem feia, mas tem mais espaço, não deveria dar esse corte não. Isso tem mais a ver com o fabricante do que com a gente. Mas tá de boa, certo? Tá de boaça aqui para nós. Online, presencial e híbrido. Então, o nosso primeiro gráfico já funcionando de acordo com esses dados. Recapitulação, sistema de classe, muita informação para você, ou tá tudo chegando bacana? Então, o que a gente fez? A gente declarou uma classe chamada curso aqui, ó, que já de início ela estabelece para a gente, ó, o tipo e quantidade, ó, desse tipo e quantidade. A gente sabe, ó, desse tipo quantidade, certo? Mas outras coisas que a gente pode ter também são questões acerca de quais cursos, isso a gente vai ver depois,
Tá? A gente pode estar declarando no construtor isso, estabelecer esses valores aqui, aí depois só chamar métodos que nos deem aí esses valores. Então isso aqui, ó, pega valores de quantidade e tipos de modalidades de curso para gráficos do tipo Pie, né, que é o Pie e Donut. Ok? Então tá aí, nosso trabalho foi feito. Ficamos por aqui também.